Olá, sejam bem-vindos de volta ao Lógica Zero. Meu nome é Pedro Martins Pereira e essa é a continuação da aula sobre semântica e agora a gente vai definir os conectivos ou, se, então, se, somente se, certo? Continuando da última aula. Então, primeiro a gente vai definir a disjunção, ou, né? E a gente define a disjunção entre duas fórmulas A e B, introduzindo esse símbolo aqui na linguagem, então vai ficar, a gente lê isso como A ou B, né? E vai ser introduzido como uma abreviação de não é o caso, que não A e não B, né? Então, a ideia é que essa tabela vai ter que dar verdadeiro quando pelo menos uma das fórmulas compõe a disjunção, que a gente chama de disjunta. Então, o A é uma disjunta aqui, o B é outra disjunta, né? Seja verdadeira. Então, a disjunção é quando pelo menos uma for verdadeira. E aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, da diferença entre os conectivos lógicos e o uso que a gente faz na linguagem natural. Porque pelo menos uma quer dizer que se as duas forem verdadeiras, ainda é verdadeira. Na linguagem natural, muitas vezes a gente usa disjunção exclusiva, né? Então, se você fala, por exemplo, a grama é verde ou o céu é azul, muita gente em linguagem natural entende que essa frase é falsa porque você está falando que é uma se somente se não a outra. Na lógica, essa frase é perfeitamente verdadeira, porque basta que pelo menos uma seja verdadeira. Então, quando as duas são, ainda é verdadeira. É uma disjunção inclusiva, a disjunção da lógica, né? Além disso, a gente faz muito uso errado, né? A gente não sabe quando usar o e quando usar o ou, né? Como assim? É como a gente vê alguém vendendo alguma coisa dizendo, por exemplo, vendo ou alugo, né? Por que isso é um erro? Bom, porque mesmo que a disjunção da linguagem natural fosse inclusiva e você pudesse vender e alugar, né? Com essa frase, ela não te dá certeza que é possível realizar uma compra e aluguel, né? Podia acontecer de alguém só vender alguma coisa e ela colocar uma placa vendo ou alugo, e aí você liga pra pessoa e fala, eu quero alugar. Ele fala, não, desculpa, eu só vendo. E não tem nada de errado com isso, do ponto de vista de valor de verdade, né? A gente pode verificar isso com uma tabela. Vamos supor que A é vendo e B é alugo, né? Então você calcula a tabela para A ou B. Vamos supor que você vende e você aluga. Verdade. Você vende e você não aluga. Verdade. Você não vende, mas você aluga. Verdade ainda. Só seria falso no caso que você não faz nenhum dos dois, nem vende, nem aluga. Então, por exemplo, a forma logicamente correta de se expressar que você quer tá disposto a vender e alugar alguma coisa é dizer vendo e alugo, né? Então, é interessante ver essa disparidade, né? Agora a gente vai introduzir a implicação. Então, a implicação entre duas fórmulas A e B é denotada por esse símbolo, que é setinha, A implica B, será introduzida com uma abreviação de não A ou B. Então, essa aqui é a tabela de não A ou B. E veja que o que essa tabela proíbe, né? Qual que é o único caso em que dá falso? Quando A é verdadeiro e B é falso. Por quê, né? Bom, a ideia é que a gente lê a implicação como se, então. Por que a tabela dá falso quando o antecedente, a gente chama aqui, por exemplo, em A implica B, o A de antecedente e B de consequente. Por que a tabela só é verdadeira quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso? Porque é como se fosse uma regra. Você faz uma exigência sobre o consequente quando o antecedente é verdadeiro, certo? Para você pensar que regras realmente funcionam desse jeito, pensa no seguinte caso. Se tem aula, então você vai para a escola, né? Essa frase é um típico caso de implicação, né? Ter aula é o antecedente, você ir para a escola é o consequente. Vamos supor que tem aula e você vai para a escola, beleza. Vamos supor que teve aula e você não vai para a escola, você está com problema, você vai levar falta, você violou a regra. Agora, quando o antecedente é falso, tanto faz, porque se não tem aula, você não tem obrigação de ir na escola. Mas vamos supor que, sei lá, você vai para a faculdade, né? E a faculdade fica aberta no feriado. Então, não pode ser, ou no fim de semana, né? Então pode ser que não tenha aula e você vai para a faculdade, mas isso também não tem problema. Isso não interfere nas suas faltas nem nas suas presenças. Então essa é a ideia. A implicação captura justamente essa regra. Não tem nada a ver com causalidade, nem com nada do tipo. Captura essa ideia de que você está falando que quando o antecedente for verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro, né? Outro exemplo que mostra que a gente não sabe usar direito expressões tipo sim, então em linguagem natural, né? Você quer falar para o seu filho, por exemplo, que não é para ele comer a sobremesa sem almoçar, certo? E isso é o que você não quer que aconteça. Então, a maioria das pessoas optaria pela frase se você come a sobremesa, se você almoça, né? Então você come a sobremesa. Isso é o que a maioria das pessoas falaria. Mas o certo é se você come a sobremesa, então você almoça, né? Por quê? A gente pode ver isso com uma tabela. Vamos supor que primeiro P
é se você almoçar, né, e quer comer a sobremesa. Então vamos supor, almoçou e comeu a sobremesa, né? Vamos supor que a gente vai entender aqui que quando é verdadeiro é porque ele te obedeceu. Então almoçou e comeu a sobremesa. Então se almoça e come a sobremesa, ok. Almoçou e não comeu a sobremesa. Então ele te desobedeceu. Ele te desobedeceu porque ele almoçou e não comeu a sobremesa. Mas você não queria que ele fosse obrigado a comer a sobremesa. Você queria que ele fosse obrigado a almoçar. Agora vamos ver. Ele não almoçou e comeu a sobremesa. Essa tabela dá verdadeiro. E ele não almoçou nem comeu a sobremesa, também dá verdadeiro. Então qual que era o certo, né? Se você come a sobremesa, então você almoça. Por quê? Porque a única situação que ele te desobedece é a situação que ele come a sobremesa e não almoça, que é justamente o que você não queria que acontecesse, né? Então, pra gente ver também como a gente faz, às vezes, mau uso, né, das operações lógicas no cotidiano. E também, ou como você pode ver que o uso das operações muitas vezes não corresponde ao uso lógico. E por fim, a gente vai introduzir a bicondicional, também conhecida como biimplicação, também conhecida como equivalência. E ela vai ser uma abreviação de A implica B e B implica A. E qual que é a ideia dessa tabela? Bom, a gente pode ver aqui que é uma tabela que ela só vai dar verdadeiro quando A implica B é verdadeiro e B implica A. Então ela chama de equivalência por quê? Porque essa tabela vai dar verdadeiro exatamente nos casos em que A e B são verdadeiros juntos e falsos juntos. Então eles sempre têm o mesmo valor de verdade, né? Então a ideia é que são frases que são sempre simultaneamente verdadeiras, né? E simultaneamente falsas também, né? Essa é a diferença da conjunção. Então por isso tem esse nome, equivalência lógica. Então essas são as operações e obrigado por assistir. Essa foi a segunda parte daquela aula sobre semântica, tabela verdade. E na próxima aula a gente vai falar sobre satisfatibilidade e mais algumas outras coisas. Mas enfim, obrigado por assistir.